É todo meu, louvo a Deus por essa maravilhosa, por essa rica oportunidade ao qual estou aqui nesta noite, no Melhor é Ser em Dois. Acredito piamente nesse quesito ao qual o Senhor chamou a nós para sermos dois. O Senhor tem um propósito em tudo o que faz. E eu entendi o meu chamado e posso, juntamente aqui com esse convite maravilhoso e honrado que eu tenho, de falar que uma das maiores propostas para mim é ser conselheira desse ministério, antes mesmo de ser psicóloga. Eu digo que aconselhar é uma dádiva do Senhor. Deus nos leva a caminho para nós experienciarmos. Muitas vezes as nossas vivências, a nossa família, os desafios que nós enfrentamos, pode ser ferramenta para lhe tornar melhor. Então, nesta noite, eu estou aqui com você para me apresentar, como o pastor já me apresentou, mas eu vou estar me apresentando novamente. Eu sou a Cristiane Correia, sou psicóloga, sou também conselheira do SOS Casamento Curado e também sou facilitadora da CNV. Esse é o objetivo de eu estar aqui nesta noite, porque eu entendi que um dos maiores desafios que os casais enfrentam é com a comunicação. A comunicação, muitas vezes, nós interpretamos de forma errônea, porque o ambiente que nós estávamos inseridos no início da nossa vida familiar interfere na forma que nós vamos interpretar tudo que passamos na nossa vida adulta. Eu digo sempre aos casais, geralmente, você traz na mala algumas roupas indumentárias que você não vai precisar. No entanto, muitos ainda não querem abrir mão delas. E aí está o desafio. Não porque querem, muitas vezes porque não sabem, porque aquelas roupas não têm mais sentido para serem utilizadas no casamento. Então, diante disso, o Marshall Rosenberg, em 60, ele traz essa abordagem. É um psicólogo americano, e ele veio trazendo essa abordagem, na época lá de 60, com o objetivo de melhorar as relações interpessoais. Quais são os desafios que a gente enfrenta muito nos conflitos, nos casais? A forma de nós se comunicar com o outro. Esse é um dos desafios que sempre, quando eles vão estar analisando tudo o que eles têm sentido a respeito daquilo que ele ouviu, que o outro falou, como ele escutou, é aí que está o maior dos desafios. É aí que está realmente, o Marshall fala que é a chave, ou seja, é a porta que abre todas as desavenças e discórdia. Porque, à medida que eu interpreto, aquilo que eu estou ouvindo vai interferir na minha comunicação. Vai prejudicar a maneira que eu vou me conectar com o outro. E é justamente isso que eu quero estar falando aqui, compartilhando com vocês, nesse tempo maravilhoso, nesta noite, de dizer que nós podemos, sim, apesar de sermos diferentes um do outro, criar conexões reconciliáveis. É possível você ter empatia pelo outro, mesmo diante das diferenças. Eu costumo dizer que, nas diferenças, nós aprendemos mais. Nós crescemos, nós se tornamos melhores, porque nós podemos enfrentar, muitas vezes, aquilo que nós não estamos acostumados, e nos permite sermos mais resilientes. Esse é um dos desafios. Muitas vezes, os casais eles trazem conflitos que foram, como eu disse, aprendidos anteriormente. E o que foi que eu aprendi, Cristiane, que hoje você está me dizendo que eu ainda posso estar utilizando no meu casamento? Vamos lá. É muito comum, eu vou usar um exemplo muito clássico com a minha vida. Quando eu estava no início do meu relacionamento com o Eric, que eu já sou 20 anos casada com o Eric, e antes disso, todas as vezes ele se atrasava nos encontros. Isso para mim era fatal, porque existe um valor para mim. Existe uma necessidade que eu tenho que o outro seja pontual. E para ele isso não era tão relevante. E aí começavam os problemas, começavam as discórdias. Porque para mim eu interpretava da seguinte maneira: se o Eric se atrasa, eu não tenho valor. E ali eu trazia um julgamento, eu trazia um julgamento da situação que influenciava todas as nossas habilidades conjugais. Influenciava e aumentava, potencializava os conflitos. Ou seja, eu tinha dificuldade de ampliar o meu olhar e entender o todo da situação. E, pasme,
era constante esses conflitos. E eu tentava falar para ele, às vezes ele se atrapalhava no caminho, enfim. E teve um belo dia que eu fui aprender e entender o que o Márcio queria dizer com essa questão da CNV. Como nós podemos se comunicar com o outro, fazendo pedidos claros, atendendo às minhas necessidades e também a do outro. E então, quando eu falo de CNV, muitas pessoas têm até raiva, até tremem. Você quer dizer a mim que eu sou violenta? De que maneira eu posso ter uma relação boa com meu cônjuge? Ter que engolir sapo? Ter que ficar calada? Não. Não é isso que a CNV propõe. Ela propõe algo maravilhoso, que é o autoconhecimento. É você fazer um mergulho interno para dentro de você. Entender qual é os seus sentimentos, qual é as suas emoções e quais são as suas necessidades que possivelmente não esteja sendo atendida naquele momento. E aí é que está o nosso desafio. O Marshall fala que não é receita mágica, e realmente não é. Ele costuma dizer em um dos seus livros algo muito interessante. Ele fala da seguinte maneira, que à medida que nós paramos de exercitar algo, a gente termina perdendo a estabilidade. E é verdade isso. Eu posso dizer a você com toda a veemência. É basicamente o que a Bíblia também nos ensina. Que nós venhamos cada dia estar o quê? Conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Para saber quem Ele é. Então, diante dessa comunicação, de entender a necessidade do outro e a sua, você pode melhorar. Você pode se relacionar melhor com você mesmo e com o seu cônjuge. E o Marshall, ele traz, muitas vezes, essa possibilidade, através da CNV, para melhorar. Ela traz ferramentas para você aprender a não julgar as situações. Porque os julgamentos que nós fazemos é baseado nas nossas crenças. E o que são crenças, Cristiane? As crenças, eu costumo explicar de uma forma mais pedagógica, da seguinte maneira. Quando uma criança, ela vem de um ambiente super disfuncional, cheio de agressão, de violência, que o repertório de habilidades sociais, ou seja, a forma de um se relacionar com o outro, é difícil, essa criança, ela precisa entender aquele ambiente. Ou seja, ela precisa interpretar o que está acontecendo. E aí é que está o problema. Essa interpretação, muitas vezes, a criança, por não ter maturidade cognitiva, ela faz uma leitura. Vou falar uma leitura grosseira, tá? Como exemplo. Ela acredita que se aquele ambiente, o pai e a mãe, não têm dado o afeto necessário que ela tem necessidade, ela leva para ela que ela não tem valor, que ela não é amada. E isso permeia a sua vida até chegar na... E quando essa criança chega lá, que já é um adulto, ela tem as crenças dela, é a interpretação que ela faz diante daquele ambiente. A crença é uma rigidez, é um filtro que a pessoa cria para criar uma situação como uma verdade absoluta, de distorção dessa cognição. Não tem clareza a respeito daquilo que ele está pensando, da situação que ele está vivenciando. Então, aí entra o nosso papel como mediador da saúde mental e com a CNV, a facilitadora da CNV que eu sou, eu auxilio pacientes nos aconselhamentos, nas vivências do dia a dia, a compreender que é possível, sim, mudar aqueles esquemas mentais, aquelas crenças disfuncionais que nós não precisamos mais usá-la. Então, diante de toda a situação, em todas as palestras, geralmente, eu costumo dizer da seguinte maneira. Quando eu estou lá apresentando alguma imagem, nessa imagem, eu coloco uma situação de 2 casais. E está lá esses 2 casais, e é muito comum, um olhando para o outro, e de forma bem assim, com as mãos espalmadas, olhando um para o outro. Quando este casal está olhando um para o outro, e eu pergunto, o que vocês estão vendo? Os casais geralmente trazem a resposta, eles estão brigando, eles estão furiosos, aí começam a trazer, imaginar, fazer várias interpretações da situação.
E o Marshall traz uma informação que é excelente para nós. É observar sem julgamentos, sem fazer interpretações errôneas daquilo que estamos observando. E aí é que está o desafio. É muito comum, como eu fiz a leitura com o Eric, quando ele se atrasava, eu dizia, ele não me ama, ele não me respeita, ele não me valoriza. Qual a crença que poderia estar por trás da mentalidade da Cristiane? É justamente isso. Quando eu falho nessa interpretação, eu prejudico a minha comunicação com meu cônjuge e me desconecto dele. E potencializo os conflitos. É isso que acontece, porque eu não decifrei aquilo que me irritou. Ou seja, eu tinha uma dificuldade com a questão de horário, uma rigidez com relação a isso. E eu tive que flexibilizar. Por quê? Não é ser vã, largar o meu valor. Não, não é isso que eu convido você a fazer. Mas você entender, pelo menos ter pedido claros e clareza do que lhe causou essa irritação. Investigando isso, nós conseguimos fazer com que nós e o nosso cônjuge, ao invés de estarmos olhando as nossas diferenças, nós vamos observar o que nós queremos em comum, que é estar bem. E isso vem um aprendizado, a maneira de escutar o outro de forma empática. É justamente isso que a CNV propõe. A CNV, que é a comunicação não violenta. Ela propõe que você entenda como eu estou me sentindo com isso que o meu cônjuge fez comigo. Qual foi a necessidade não atendida que gerou frustração? Porque as nossas emoções, é muito claro. É basicamente isso. Em 1 Coríntios 14, 17 diz, pode ser que você esteja dando graça muito bem, mas o outro não esteja sendo edificado. Às vezes o outro dizendo, eu estando lá é suficiente, mas para o outro não. É importante o horário para aquele outro. Então, quando eu tenho este olhar interno para mim mesmo, olhando os meus pensamentos, quais foram as minhas necessidades e sentimentos que não estavam sendo atendidos, eu consigo fazer um pedido para o meu cônjuge de maneira clara, de maneira que ele entenda, ao menos, aquilo que ele está gerando em mim. Não abrindo mão, não me vitimizando, mas de uma maneira que me traduza eu melhorar, saber quem eu sou e entender também o outro. Qual a necessidade que ele tem de agir dessa maneira. E por isso a CNV fala, a gente fazendo isso, nós vamos construir pontes ao invés de muros. Construir pontes é isso. É você se conectar com o outro. E ele traz 4 passos específicos, que é justamente observar, sem descrever os fatos da maneira do seu filtro, da sua crença. Quando eu observo a situação de maneira clara, sem julgamento, eu consigo compreender a melhor da situação. Por exemplo, se ele chega tarde, eu julguei, ele não me ama, ele não me valoriza, ele não me respeita. Então, isso é uma interpretação, isso é um juízo de valor que eu estou utilizando. E aí, esse é o primeiro passo que o Marshall pede que nós venhamos estar fazendo essa observação de maneira clara. Depois ele pede que nós nos atentemos para nossos sentimentos. É muito fácil nós entendermos. Eu costumo dizer da seguinte maneira. As nossas emoções não existem nem boas nem ruins. É muito comum o público cristão dizer assim para mim, Cristiane, a raiva é pecado. Eu digo, na minha Bíblia não diz isso. Jesus fala, ireis, mas não pequeis. É importante nós sabermos o que está sentindo essa raiva, de onde ela veio. Eu falo assim para os pacientes de maneira pedagógica, para ficar claro e melhorar a comunicação. A raiva é como a luz que acende no painel do seu veículo. Quando esse sinal acende, vamos lá dizendo a luz do freio, você vai automaticamente desacelerar e verificar o que está acontecendo. E é isso que a raiva vem trazer para a gente. É o feedback natural do nosso corpo. É o feedback que aciona em você, que você tem recursos para dizer, não estou bem com essa situação. Mas ao invés de querer ser reativo, reagir diante dessa emoção, eu preciso ao mínimo entendê-la. O que foi que desencadeou esta raiva em mim? Qual foi a interpretação que eu fiz para que essa situação me deixasse tão enraivecida?
Depois dos sentimentos, o Marshall pede para ir para o terceiro passo, que é olhar para as necessidades. E aí, trazendo o meu exemplo de vida, qual era a minha necessidade? Eu necessitava de respeito. Eu necessitava de pontualidade, de compreensão com o meu valor. Mas o meu esposo, ele não sabia disso. Ele apenas achava que eu era cri-cri, melhor dizendo, por conta da raiva, de descontrole. Não, eu tinha, ao invés de me vitimizar e culpabilizar apenas ele, eu também tive que entrar em contato comigo para saber de que maneira eu poderia fazer pedidos mais claros. De que maneira poderia ficar suavizadora a nossa comunicação. E não é nada rígido, gente. Pasme, é algo que, à medida que você vai exercitando, vai sendo natural. Como estar falando, como ir no banheiro, como beber uma água. Só que o desafio é exercitar. É aprender o que nós desaprendemos. Porque a nossa sociedade, infelizmente, às vezes reforça o comportamento desadaptativo. Ou seja, a criança, quando ela vai para a escola, tome cuidado, o mundo é egoísta, sempre aciona os mecanismos de defesa com relação ao perigo. E isso nós levamos para o dia a dia. E nós não conseguimos, muitas vezes, se conectar com nós mesmos. Imagina com o outro. Depois de tudo isso, Marshall fala, agora sim, você pode fazer um pedido para o seu esposo. Então, depois de observar sem julgar, falar dos meus sentimentos, das minhas necessidades, eu pude formular um pedido claro e verdadeiro, ao qual Eric percebe que a necessidade que eu tinha e que ele poderia também me ajudar naquilo, que ele não tinha mudado, que ele disse que não imaginava que me deixava tão mal. E é diante disso que eu falei, pastor, como conselheira, um dos desafios que é muito comum, tanto no setting terapêutico como dentro das salas de aconselhamento, é essa dificuldade de se comunicar. É a dificuldade que nós trazemos padrões rígidos de se relacionar com o outro, que foram aprendidos na nossa infância. E nós temos que desconstruir, e é possível. E a CNV, ela traz os benefícios. De que maneira? Eu melhoro a minha relação comigo, e porque é um caminho de autoconhecimento. Eu estou entendendo que não está me fazendo bem. Eu estou entendendo que está me deixando desconfortável. Mas muitas vezes dizem assim, não, eu fiquei com raiva, mas deixa para lá. Eu me preocupo muito com esse deixa para lá. Porque o deixa para lá é a poeira debaixo do tapete. É um vulcão que, em qualquer momento, ele pode entrar em erupção. E quando o Marshall fala do painel do nosso veículo, é justamente entender o que a raiva ou outra emoção desconfortável está querendo te dizer. Melhora também a nossa relação com Deus. Eu disse, uau, então eu quero tudo da CNV. Se melhora a minha relação com Deus, e aí eu vim entender. Por que melhora a minha relação com Deus? Porque eu não julgo. E é muito comum nós sabermos disso que está na palavra e julgamos o tempo todo. E eu digo sempre nos meus aconselhamentos, só existe um juiz e um legislador, que não é eu e nem você e nem seu cônjuge. É importante nós entendermos que o autoconhecimento melhora nossas relações interpessoais. Oséias 4 diz claramente sobre isso. O povo perece porque faltou conhecimento. E eu louvo a Deus, porque o pastor Josué, quando ele abre esse espaço, quando ele dá essa possibilidade até os confins da terra, eu digo, Senhor, só Tu para fazer isso. Porque quantos têm abrido mão dos seus casamentos por questões simples e que podem ser resolvidas. Ter coerência também no alinhamento da minha fala com o que eu sinto é uma das propostas que a CNV traz como benefício. Porque eu consigo me conectar comigo. Então, não é obrigar você a se conectar só com o outro. Você tem que entender as suas necessidades e a do outro. Assim, aumenta a minha capacidade de tolerância e respeito com o outro. E fortaleço as minhas relações socioemocionais, inclusive no casamento. A Brené Brown, ela diz o seguinte, é um livro que ela fala muito, A Coragem de Ser Imperfeito. E eu convido você, com toda a sua imperfeição, com toda a dificuldade que você vivenciou,
estar atento às nossas redes sociais, que nesse momento de pandemia, nós estamos utilizando muito as redes sociais para se conectar com você, que está do outro lado do mundo, que muitas vezes não tem esse conhecimento, mas nós queremos compartilhar, porque nós entendemos que o conhecimento só tem sentido se ele for compartilhado. E a Ben Hebrau diz o seguinte: somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão dentro de nós, as nossas vulnerabilidades, a gente vai descobrir o poder infinito da nossa própria luz. E diante de todas essas questões, gente, eu não sei o que você tem passado aí na tua casa. Eu não sei que diante dessa pandemia, diz que o aumento do número do divórcio, aumento dos conflitos conjugais, por quais motivos? Para você se autoanalisar e dizer, eu quero. Eu faço esse convite a vocês para estar atentos a entender que você pode melhorar, sim, a sua comunicação. E que Deus nos fez seres mutáveis. Nós podemos adaptar a novas formas de funcionar. E a CNV traz isso. Quando você tiver com muito conflito interno, de emoção, de angústia, ela vem como paraquedas, para que você saia do piloto automático e, peraí, eu preciso saber como agir. E esse é o dia hoje que o Senhor escolheu para eu compartilhar aqui com vocês. E estou muito grata por isso. Deus abençoe a todos vocês que estão aí conosco no Melhor é Serem Dois.